Oi pessoal, tudo bem? Então nós terminamos aí o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Foi o último vídeo com esse livro que deu mais de 60 capítulos, mais de 60 capítulos, não, mais de 60 vídeos. Eu deixei aí então, aí já em uma playlist para todo mundo que quiser ver. Recomendo muitíssimo. Ele fechou então a trilogia que eu fiz do Napoleão Hill, começando com Pense e Riqueza, depois Mais Esperto que o Diabo e finalmente esse Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. E Napoleão Hill, os ensinamentos dele são realmente incríveis para quem estiver nessa busca de alcançar sucesso em todos os setores, não apenas no setor financeiro, não apenas alcançar ter dinheiro, porém sim alcançar dinheiro, alcançar riqueza financeira, juntamente com todos os outros, a riqueza em todos os outros setores da nossa vida. E agora, depois desse livro, então, o que eu vou trazer aqui vai ser esse aqui, Peça e Será Atendido. Esse livro que apareceu assim para mim, não estando entre aqueles que eu estava planejando fazer na sequência. Porém, eu entendi a mensagem quando começou tudo as coincidências começaram a acontecer e eu, como eu digo lá na série, eles dizem que eles são bem repetitivos. Esse livro ele é da Esther e do Jerry Hicks e traz as mensagens dos Abrahams, um pool de consciências iluminadas, então, que vem nos ajudar a entender como fazer essa caminhada, como fazer essa travessia. Nós que estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, como fazer essa travessia aqui de uma forma bem mais tranquila. E eles repetem várias vezes, e eles dizem que quem não gosta de repetição, então não é com essas palavras que eles dizem, porém é isso que eles dizem, quem não gosta de repetição não deve estar lendo o livro deles, porque é repetição, tem muita repetição, porque a mensagem é uma. E a gente tem que estar lendo e relendo, como Napoleão Hill disse nos livros dele, até que realmente a ficha caia, até que a gente entenda, até que a gente capte. Então eles dizem, eu não estou encontrando aqui nenhum lugar, porém que se a gente conseguir se lembrar de quem nós somos e colocar aqui em prática o que eles estão explicando, a gente vai conseguir ser, ter e fazer tudo que a gente quiser nessa vida e que vai nos trazer o bem-estar, porque o bem-estar é o natural dessa nossa vida. E eles trazem aqui, só para eu chegar aqui onde é que eu estou querendo fazer para esse vídeo, eles trazem no 6º capítulo, que é a lei da atração é a mais poderosa do universo. E eu resolvi então hoje fazer esse vídeo falando da lei da atração e vou me basear aqui no livro da professora Lucilene, que é o Para Entender o Kybalion, que estava entre aqueles que eu ia ler inteiro depois do Napoleão Hill. Porém, como eu disse, me foi apontado, eu fui dirigida para ler esse dos Abrahams. Então aqui a professora Lucilene, nessa lei, que é também chamada a lei da causalidade, o princípio da causa e efeito, o axioma dele é: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei, o acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então, quem se baseia na lei do acaso está se baseando em uma lei, como a professora diz, uma lei não reconhecida. A lei que é reconhecida é a lei da causalidade, o princípio da causa e efeito. E aí ela diz aqui: há que se destacar, não, desculpa, mais aqui, é um outro ponto aqui antes que eu venho aqui. Ela diz: a tradição cristã diz, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Faz todo sentido. Se você semeou trigo, não chore na hora da colheita por querer soja. É trigo o que vai colher. Lembre-se, no entanto, de que você é livre para, na próxima semeadura, plantar o que quiser. No terreno das causas, somos livres. No terreno das consequências,
ao condicionamento gerado pelos efeitos lógicos daquilo que escolhemos. Esse é um raciocínio que, quando bem compreendido, coloca um ponto final nas eternas polêmicas sobre livre-arbítrio e determinação kármica. Então, aqui eu acho excelente, incrível, eu amo a professora Lucilena, o jeito que ela explica tudo, é incrível, porque aqui com relação, ela diz, coloca em um ponto final nas eternas polêmicas sobre livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, ele é, como que diz, ele é respeitado por Deus, ele é uma lei absoluta também para a gente, quando a gente vê, como ali no livro Peça Será Atendido, quando nós aceitamos conscientemente, está fazendo essa temporada humanos, nós que somos seres espirituais, a gente entendeu que nós teríamos o livre-arbítrio, porém o livre-arbítrio ele não interfere nas leis naturais, que também, como o livre-arbítrio, é uma lei absoluta dentro aqui da nossa realidade do relativo. E aí então por isso que ela diz aqui, que aí tira essa coisa do livre-arbítrio e de determinação kármica, o que também não existe, porque se existisse tudo isso, eu acredito, essas duas coisas, é um karma, é alguma coisa, aí não haveria justiça, na minha forma de entender. Se a pessoa vem assim, tá sofrendo muito e ela diz, é meu karma, então seria assim, Deus estaria ali no jogo da vida, ele estaria ali determinando, esse aqui eu vou mandar para ser completamente feliz, dentro das possibilidades de ser feliz, esse aqui eu já vou fazer ele sofrer um pouquinho, aí para mim não é um jogo que o Deus de absoluta bondade e amor, que como Jesus Cristo veio nos ensinar, não seria um jogo preparado por Ele, não seria um jogo que estaria acontecendo na mente de Deus, como a gente sabe que é o que acontece. Olha que lindo, não sei se vocês viram, passar um bando de passarinho. E aí então, por isso que ela diz que aí coloca um final nessa eterna polêmica, que se a gente semeia trigo, a gente não pode chorar na hora da colheita por querer soja. Porém, a gente pode, depois que a gente colheu a soja ali, não era isso que a gente queria, a gente entendeu, poxa, cara, eu colhei trigo, queria a soja, então dessa vez eu vou plantar a soja, assim, com certeza, na hora da colheita vai ser o que eu vou receber, porque a plantação, nesse caso, como os Abrahams bem explica, é a nossa vibração, é a vibração que é a linguagem, o que é eu posso dizer, a moeda de troca com o universo. A gente quer uma coisa, o universo pergunta, o que você está vibrando? E eles explicam claramente aqui que a gente recebe aquilo no qual a gente só não recebe, a gente só não recebe porque a gente coloca resistência por estar vibrando o contrário do nosso desejo. Eles trazem um exemplo no livro que fala da pessoa que quer um carro novo e aí ela não recebe o carro novo. Por quê? Porque ela não está vibrando na satisfação, ela não está fechando o olho e se vendo no carro novo e vibrando na satisfação do carro novo. Ela está o quê? Ela está vibrando na falta do carro novo, ela está vibrando na insatisfação com o carro velho. E aí a professora continua aqui. Essa compreensão proporciona sensação de liberdade e autonomia, porque somos livres para gerar causas cujas consequências sejam precisamente aquelas que sonhamos para o nosso futuro. Podemos assim começar a fechar circuitos na nossa vida por onde nossa vontade flua com eficácia e nossos sonhos possam alcançar sua realização. Há que se destacar que não há grande ou pequeno na mente do todo. Em todos os planos em que atuamos, em todas as dimensões da nossa atuação, geramos efeitos. Cada ideia, ato e emoção repercutirão no futuro. Olha que legal, tá bem refletindo sobre isso que ela está dizendo aqui. Não há, então, grande ou pequeno na mente do todo,
ou seja, as leis que foram determinadas por Deus, elas são iguais para todos, não é como as nossas leis aqui terrestres, que dependendo disso ou daquilo, a lei funciona para a gente ou não. Então, na mente do todo não há grande ou pequeno, Deus está experienciando através de cada um e todos estamos nele e não há distinção. É por isso que as leis que nos regem então, como essa da causalidade, da causa e efeito, elas são absolutas, porque na mente de Deus não há grande ou pequeno. Cada ideia ou cada atuação nossa vai criar um ato e uma emoção. O pensamento vai criar então aquela emoção, e qualquer ação nossa, pensamento, sentimento, ação, hábito, isso é que vai repercutir no nosso futuro. Isso é a consequência daquela causa que a gente está plantando agora. Sabemos que a maior parte dos seres humanos não possui domínio nenhum sobre si mesmos, infelizmente. Resumem-se a escravos da hereditariedade, das opiniões, dos costumes e do seu meio. Ou seja, aqui ela está dizendo, confirmando aquilo que o Napoleão Hill diz ali nos livros dele, também nesse último, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que nós somos completamente influenciáveis pelo meio. A gente, especialmente enquanto a gente é criança, a gente vai copiando, a gente é como uma coisa que vai jogando e que vai ficando impresso. Então, aquilo que a gente vai vendo, a gente vai assimilando. E não é só quando é criança, depois a gente continua assimilando as coisas do meio, e ele diz, até ele chega, aí quem diz é o Andrew Carnegie, ali no livro também, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que a gente devia ter tanto cuidado em escolher quais são aquelas relações, com quem a gente vai estar associando, assim como se fosse como é a alimentação que a gente escolhe para o nosso corpo físico, porque isso seria a nossa alimentação mental. Ele diz, a gente não tira comida do lixo para comer. Ele vai bem fundo aí para dizer que nós somos muito influenciados aqui, como a professora Lucelena está dizendo também, que a gente se resume a escravos da hereditariedade. Aí ela diz a maior parte dos seres humanos, das opiniões, dos costumes e do meio, das opiniões que acabam sendo aquelas crenças limitantes, aqueles dogmas que a gente pegou aquele pacote, a gente vai levando com a gente. A professora fala muito sobre o ovo do cuco. A gente fica chocando o ovo de cuca, acreditando naqueles dogmas que nos passaram, sem pensar por nós próprios. Como diz o Napoleão Hill no livro Mais Esperto que o Diabo, ele diz que o diabo ali diz que ele só tem poder na mente daquele que não pensa por ele próprio, que se aliena a ele, ao diabo. E aí a professora continua, as arrogantes afirmações ostentadas por alguns jovens no estilo, faço o que quero, só mostra quão distantes estão de entender o que é criar a própria trilha, pois não se pode ser livre sem primeiro ser. Aqui então que eu queria chegar ali no início, quando eu comecei, que os Abrahams dizem ali no livro Peça e Será Atendido, que nós podemos tudo quando a gente entender essas coisas básicas que nós esquecemos, entre elas então que nós estamos sobre leis absolutas, e que aquilo que a gente colhe é exatamente aquilo que a gente plantou. E aí ele diz que assim que a gente entende isso, a gente começa a usar a emoção, eles dizem aqui no 5º capítulo do livro, que eu vou fazer inteirinho para vocês, aqui a próxima vai ser o próximo livro. Então, eles dizem aqui no final do 5º capítulo, as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E aí, se a nossa moeda de troca com o universo é vibração, então qual é o parâmetro para a gente? A emoção. Então, e eles dizem também que o eterno bem-estar é que faz com que a gente saiba se a gente está conectado com a nossa fonte ou se a gente se afastou dela. A gente nunca, eles dizem aqui também, nunca nós vamos ficar desconectados da fonte. Mas nós temos o nosso livre arbítrio. Eles dizem aqui exatamente, você nunca se distanciaria da sua fonte e nunca poderia cortar o vínculo com ela.
Isso é o que a gente sabia, algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. E aí a gente não pode se distanciar e nem cortar o vínculo com a fonte, porém a gente pode estar fazendo de uma forma que nós estamos equivocados e a gente não está vibrando na frequência da fonte. É dessa forma que eu entendo, quando nós estamos buscando o bem-estar que é da fonte e a gente está vibrando na falta e na escassez, a gente está vibrando na raiva, no ressentimento, a gente está vibrando no egoísmo, a gente está vibrando na sombra, aqui onde há luz e sombra. É dessa forma que eu entendo. E aí a professora continua, que então a pessoa que diz isso, eu faço o que eu quero, é porque não entendeu, então, quão distante ela não entendeu, então, como é que ela que cria a própria trilha. Pois não se pode ser livre sem primeiro ser. E aí eles dizem, por isso que eu fui ali no livro dos Abrahams, que aí quando a gente tiver esse entendimento, aí nós podemos ser, ter e fazer tudo que a gente quiser. Nesse que é, de acordo com eles, o lugar, ele diz que as coisas que você já sabia antes de chegar aqui, a gente sabia que no plano terrestre a gente teria liberdade de ação suficiente para moldar a nossa vibração de forma a atrair uma experiência de vida maravilhosa. Então a gente sabia isso, a gente teria liberdade suficiente de ação para moldar a nossa vibração de forma a atrair uma vida maravilhosa. Então é possível, não é possível a felicidade absoluta, porque eu vi um vídeo do professor Hélio Couto dizendo que até mesmo fisicamente, organicamente, o nosso sistema nervoso ele seria como ligar um aparelho, será que eu vou falar certo? Ligar um aparelho de 110 no 220, uma coisa assim, explodiria. Toda a felicidade possível no reino, quando a gente está com a fonte, então aqui seria impossível, mas a felicidade possível aqui, eles dizem, a gente veio sabendo que nós teríamos total liberdade de ação para criar essa vida maravilhosa, possível nessa realidade do relativo onde há luz e sombras. E aí, só para concluir aqui a parte da professora, não se pode querer sem sequer conhecer as disposições. Desculpem, gente. Não se pode querer sem sequer conhecer as opções disponíveis e suas consequências. E aí, então, eu deixo aqui, eu só trouxe digamos, essa amostragem, como que fala quando a gente traz alguma coisa assim, só para fazer uma degustação, então, do livro aqui da professora Para Entender o Kybalion. Eu já fiz um outro vídeo que eu falei, que eu trouxe uma parte do livro dela, que a professora Lucelena, ela é mágica para explicar, então, como é que são esses princípios herméticos das leis universais. Então, é isso que eu queria trazer, para que a gente entenda um pouco mais sobre a lei da causa e efeito, e se a gente não estiver recebendo aquilo que a gente está buscando, se a gente não estiver conseguindo criar essa vida maravilhosa que eles estão dizendo aqui, se a gente não está aqui nisso que eles dizem também, que nós saberíamos que como o bem-estar é a base desse universo maravilhoso, você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. E aí, então, se a gente estiver sentindo que, como o Napoleão Hill diz ali no livro dele, Pense e Enriqueça, há duas correntezas, a que leva para a falta e para a escassez e a que leva para a abundância, para prosperidade em todos os setores. Se a gente estiver sentindo que a gente está indo na correnteza da falta e escassez em algum, nem que seja apenas um dos setores da nossa vida, então com certeza a gente não está fazendo alguma coisa do que eles e do que a lei da causa e efeito espera que a gente faça, não é? Pois eles dizendo então que aqui é possível, os Abrahams, como eu li aqui algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui, eles dizendo que o bem-estar é a base desse universo maravilhoso. Você cria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos. Você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Experiências de vida agradáveis, ou seja, porque aqui é relativo. A felicidade absoluta não existe, porém agradável, não precisa ser sofrimento. E como a professora Lucelena deixou claro, então,
da forma como ela explica ali as leis herméticas, e também não é karma, não é determinação de que Deus escolheu para esse uma vida tranquila e agradável e para o outro não. Isso seria coisa de um Deus injusto, e aí essa brincadeira não seria tão interessante assim, tão fascinante como é estar participando dessa vida que é o sonho de Deus para a gente, tá bom? Eu espero que você goste da reflexão. Se você quiser compartilhar com alguém, se quiser deixar sua curtida, se quiser vir comigo no sábado para minha primeira live, uau! E também continuar a partir da semana que vem. Eu acredito que a partir de terça ou de quarta-feira eu já vou estar trazendo esse livro aqui inteirinho, peça e será atendido, tá bom? É esse o próximo livro então que a gente vai ler, estudar juntos, tá bom? Espero contar com vocês para essa continuidade. Obrigada, tchau!